Glória a Deus, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem fala é o pastor Wellington Santos da Igreja Batista Casa de Deus. Amados, antes de eu abordar o tema, que são 3 temas muito polêmicos a respeito, o que é que a Bíblia fala a respeito da pena de morte? O que é que está escrito na Bíblia sobre a pena de morte? Sobre o não matarás. A segunda é: fornicação é pecado? E a terceira: o cristão ele pode fazer parte da maçonaria? Mas antes eu queria deixar aqui com vocês a nossa página do Facebook. São 3 páginas, curta lá as páginas do nosso Facebook. Igreja Batista Casa de Deus é a primeira, Igreja Batista Casa de Deus Ministério Salvador é a segunda, e Grupo de Intercessão Oração da Meia-Noite, que é a terceira. Numa dessas 3 você pode estar colocando ali suas perguntas, pode estar também falando: pastor, me passa o endereço da Igreja Batista Casa de Deus, e pode também estar acompanhando os nossos artigos, beleza? E minha esposa também, ela tem um blog, o blog de missões, pregaja.blogspot.com.br. Vocês podem estar acessando a respeito de missões, é um blog muito legal a respeito de missões. E o blog da Igreja Batista Casa de Deus é mmtcasadedeus.blogspot.com.br. Queridos, tem vários estudos ali, a gente agora está fazendo o estudo da carta às 7 igrejas, muito interessante. Acesse o nosso blog, eu tenho certeza que vai edificar a tua vida. Amém, queridos? E vamos responder as questões em nome de Jesus. Muito bem, a questão é o seguinte: o que é que a Bíblia fala a respeito da pena de morte? Eu gostaria antes de ler a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 4, versículo 8, que diz assim: disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. O termo hebraico para o matou é harag, que significa assassinar. O 6º mandamento é exatamente isso. O 6º mandamento está escrito em Êxodo 20, versículo 13, que diz: não matarás. Aqui o termo hebraico é lo tiretsar. Lo tiretsar. Então, o que significa o lo tiretsar, que é o não matarás? Significa não assassinar. Não cometer homicídio deliberado, ou seja, eu pegar, sair matando todo mundo assim, do nada, tal. Mas e a respeito da pena de morte? O que é que a Bíblia ela diz? Bom, a respeito da pena de morte e no caso, legítima defesa, estupro, pena de morte, caso de guerra, o que é que ela fala? Isso é matar? Não. Isso daí não é a questão do matar deliberado, certo? Vamos ler. Em Êxodo capítulo 22, versículo 2 diz assim: se o ladrão que for pego arrombando for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio. Então, Êxodo 22, versículo 2 fala sobre isso. Se uma pessoa entra na casa, como aconteceu um caso de uma moça que ela estava com um bebezinho em casa lá nos Estados Unidos, e o que foi que aconteceu? Entraram 2 meliantes, esses 2 meliantes entraram, né, na casa dela, estavam tentando entrar, ela ligou para a polícia e disse: olha, eu tô com a arma, eu tô com o bebê, eu não vou deixar eles fazerem nada com o meu bebê. E o que foi que aconteceu? Eles entraram, ela meteu fogo nos 2. É o caso que está aqui na Bíblia, de Êxodo 22, versículo 2. Legítima defesa. Em caso de estupro, Deuteronômio 22, versículo 25 diz assim: se, contudo, um homem encontrar no campo uma jovem prometida em casamento e a forçar, ou seja, e a estuprar, somente um homem morrerá. Então, aqui já fala de o quê? Pena de morte no sentido de estupro, ok? Em Êxodo 21, versículo 23, 21, Êxodo 21, versículo 23, fala em pena em danos graves, latrocínios e crimes passionais. Diz assim: mas se houver danos graves, a pena será vida por vida. Então, amados, nesses casos, é aplicada uma pena, é uma penalidade. Não é um homicídio, é uma penalidade. A única coisa que é homicídio
é quando você mata por vontade própria. Mas se você mata sem ser deliberado, isso daí não é homicídio, é uma pena, ok? Jesus, ele estava com o ladrão do lado direito da cruz, aquele que se arrependeu. Ele o salvou a alma do ladrão, mas ele não livrou da morte. Amém? Ele não livrou da pena dele, mas ele salvou a alma daquele ladrão. Mas ele cumpriu a pena dele, que foi o quê? A morte de cruz. Amém, queridos? Então, lembre disso e fica aí essa reflexão. A segunda pergunta é a respeito da fornicação. Eu tenho aqui 3 notícias que ocorreram. Uma foi em Goianésia, onde um pastor de uma certa denominação, não vou dar nomes aqui, nem denominação, vocês podem estar pesquisando isso no Google. Ele é flagrado com a câmera escondida, tendo relações com a amante. A sua esposa, ela é paralítica e quando ela vai até Goiânia para fazer tratamentos médicos, uma missionária e um evangelista levam a amante para a casa do pastor, lá em Goianésia. Vocês podem estar pesquisando isso no Google. E também tem um segundo caso que diz assim, ó, que um pastor itinerante de Pernambuco, solteiro, tem se envolvido com mulheres casadas e assediado garotos. E o terceiro caso é de uma cantora gospel muito conhecida, que vive em fornicação, ou seja, relação sexual com o namorado e empresário. Então, vamos falar desses três atos, que é a fornicação, a lascívia e a luxúria. O que é fornicação? Antes, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 18 e 20, diz o seguinte: fuja da imoralidade sexual. Imoralidade sexual aqui é adultério, é homossexualismo, é lesbianismo, é lascívia, é sexo a 3, troca de casais, namorado que tem relação antes do casamento com a namorada. Tudo isso é imoralidade sexual e tudo isso é um pacote. Mas o que é que o apóstolo Paulo diz? Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o próprio corpo. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Então, eu falei desses 3 casos. Um de adultério, um de fornicação e o outro de imoralidade sexual, né? Que é o adultério, a fornicação. Ou seja, se essas pessoas elas não se converterem, elas vão para o inferno. Elas vão para o inferno, amém, queridos? Elas vão para o inferno. O adultério é pecado, o homossexualismo é pecado. A relação entre namorados, se você não é casado, queridos, você não pode ter relação sexual. Primeiro casa e depois vai ter relação. A relação saudável é a relação do casamento. Aquilo que Jesus falou em Mateus 19, versículos do 4 ao 6, que diz assim: Deus fez macho e fêmea, homem e mulher. Ou seja, aqui já quebra a ideologia de gênero. Esses endemoniados que ficam falando de ideologia de gênero, aqui já quebra. Deus fez homem e mulher. Aí diz assim: deixará seu pai e sua mãe e unirá a sua mulher. Ou seja, constituição de uma nova família. A família antiga torna parente. Agora a sua família é quem? É a sua mulher, o seu esposo. Então você tem que se unir a ela, a ele. E dali, a sua nova família vai ser o quê? Os seus filhos. E agora o seu pai, sua mãe vão ser parentes agora. Então, pense nisso, união pelo casamento. Assim, já não são mais 2, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Então, a relação sexual dentro do casamento faz com que os 2 se tornem um. E é uma relação saudável, uma relação de intimidade física e espiritual. E é a bênção da vida. Amém, queridos? Então, o que é a fornicação? A fornicação é a relação fora do casamento. A lascívia é a sensualidade usada de maneira errada. Por exemplo, tem mulheres que ficam postando, né,
mulheres cristãs que ficam postando fotos de decote, sabe, colocando fotos sensuais de biquíni, indo para a igreja com roupas que não tem nada a ver com Deus, só para mostrar. Querida, se você é solteira, se preserve para que Deus coloque na tua vida um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, no caso você que é homem, e vocês casarem e terem intimidade depois do casamento. Então, a relação de fornicação é uma relação de pecado. Está englobada entre imoralidade como imoralidade sexual. Então, se essa cantora ela não se converter, se ela morrer hoje, vivendo essa vida, ela vai para o inferno. Ela vai para o inferno. O que é que ela tem que fazer? Pedir perdão a Deus e casar. Casar, mas ele não quer. Então termina com ele, filha. E vai viver sua vida com Deus. Ah, mas eu amo ele. Quem ama você ama mais? O seu namorado ou Jesus? Pense nisso. Usa decotes sensuais, tiram selfie de biquíni postando nas redes sociais, né? Homens que acessam sites pornôs. Tudo isso, sabe? É imoralidade sexual, troca de casais. Tem muitos casos aí de homens que fazem troca de casais nesses lugares chamados de swing, né? Isso tudo é diabólico. Isso é diabólico. Homossexualismo, lesbianismo também é pecado. A Bíblia diz assim, Romanos 1,27, da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros, começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. A Bíblia chama de perversão. Amém? Sodomia, isso é pecado. Fica observando aí, ó, aquele caso que teve aí do museu, que o homem nu, fazendo com que crianças tocassem nele. Isso tudo é pecado, isso é crime. Além de ser pecado, é crime contra a criança. O espírito de Moloque querendo destruir as crianças com essa maldita ideologia de gênero. Amém, queridos? É pecado a ideologia de gênero. A gente viu aqui que Deus criou macho e fêmea, que não existe esse negócio que homem e mulher é questão de sociedade, não. É questão da sociedade, foi a sociedade que impôs, não, foi Deus que colocou. Deus criou homem e mulher e acabou. Amém? Então falamos sobre a pena de morte, falamos sobre a fornicação, que é a relação antes do casamento, até passei um pouquinho mais, né, a imoralidade sexual em si, e agora vamos falar se o cristão pode fazer parte da maçonaria. Bom, em 1 Reis 18:21 diz o seguinte: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se Baal é Deus, sigam-no. Agora coloque, no lugar de Baal, coloque assim: se a maçonaria é Deus, sigam-no. Olha só, queridos. O autor maçom Nogueira Filho, ele diz o seguinte, que a Bíblia é apenas um livro sagrado, igual ao Corão, igual a livros esotéricos, entre outros. Ele também diz assim, a Bíblia é uma metáfora da vontade de Deus. E a Bíblia ela já não fala isso. A Bíblia diz assim, em 2 Coríntios 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. A Bíblia é absoluta. Ela é a inerrante palavra de Deus. A Bíblia diz em João 17:17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, ou seja, a Bíblia é a verdade absoluta. Se a maçonaria ela não aceita a Bíblia como verdade absoluta, então ela não presta. E me mandaram para o meu e-mail dizendo que tem muitos pastores aí conhecidos, famosos, que são maçons. Se tem ou não, não quero saber, queridos. Eu só quero saber o seguinte, que se esses pastores, esses homens que se dizem que estão no altar, eles não abandonarem a maçonaria, se eles morrerem, eles vão para o inferno. Eles vão para o inferno, amém, queridos? Eles vão para o inferno. A verdade é essa, porque a maçonaria não é algo de Deus. Quem discorda da palavra de Deus, então essa organização ela não merece ser seguida. Tem que se afastar. Amém, amados?
Então, você vê que instrução da justiça a gente falou, que a escritura, toda escritura é inspirada. E a gente falou de penalidade, instrução da justiça. A gente viu lá em Êxodo, a gente viu em Deuteronômio. Então, queridos, o que é a questão do matar que Deus fala? É no sentido de assassinar. Eu chegar e matar uma pessoa. E essa pessoa que o assassino, ele tem que ser penalizado, sim. Segundo a Bíblia, ele tem que ser penalizado. O estuprador, ele tem que ser penalizado. O pedófilo, ele tem que ser penalizado. Se um ladrão entrar na sua casa e a legítima defesa, ela tem que ser usada. Isso também serve para que a justiça dê mais ênfase à tal da legítima defesa. Só não vou dizer aqui, amados, para você sair matando aí deliberadamente. Eu estou falando aquilo que a Bíblia diz. Amém? Mas, aquela coisa... Penalidade, não assassinato. Assassinato é você chegar e sair fazendo homicídio deliberado, é o tiretsa. Amém? E fornicação é pecado, e a maçonaria e o cristianismo ele não combinam. A Bíblia diz assim, ó, em Levítico capítulo 11, versículo 45. Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, porque eu sou santo. Vamos viver uma vida debaixo da palavra de Deus. A palavra santa aqui, portanto, sejam santos, ou seja, Kedosh, porque eu sou santo, Kadosh. Nós temos que ter uma aliança com Cristo, um casamento com Cristo. A nossa vida não é mais nossa, pertence a Cristo. Amém, queridos? Então, fica aí as questões, as perguntas e se inscreva na nossa página, Igreja Batista Casa de Deus Ministério Salvador, no YouTube. Eu tenho certeza que os vídeos que estão lá nos arquivos, vão edificar a tua vida. Amém, queridos? E se você quiser, pastor, como é que eu faço para congregar na Igreja Batista Casa de Deus? O zap do pastor LT é 11 981366877. Ou você pode estar indo lá pelo Facebook. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Em o nome de Jesus.